Galera, hoje eu quero falar sobre alguns assuntos que envolvem uma série de questionamentos que eu tô tendo ultimamente, que eu acho que assim, qualquer pessoa que tá no começo, né, da sua jornada, sempre questiona coisas existenciais, sociedade, questões realmente que trazem até um certo mal-estar por a gente ficar remoendo essas coisas dentro da gente. E para falar sobre isso, eu trouxe um amigo meu, o Marcos. Fala, Marcos. E aí, galera, tudo bom com vocês? É, Recebi o convite aí do Jânio para gravar, né, um podcast aí pro canal dele. E hoje a gente vai falar aí desses assuntos, né? Conforme ele já tinha dito aí, existência, né, a sociedade, as crenças das pessoas, né, o que a maioria pensa, né? O que uma pessoa de sucesso, o que ela tem de diferente de uma pessoa normal, né? Tudo isso a gente vai debater no dia de hoje. Isso aí. Então, cara, para começar, a gente tem que ir desde o começo, né? Falando aí principalmente da minha visão de como começou isso. Cara, tudo começou assim, desde a escola eu já tinha essa visão que alguma coisa estava errada e eu acho que assim, todo mundo tem esse pensamento, todo mundo assim, assim, algumas pessoas vão questionar, né? Porque depois a gente começa a perceber que certas pessoas têm visões diferentes, como eu e o Marcos, por exemplo, e você que está assistindo provavelmente, você começa a meio que se distanciar do mundo das outras pessoas e você começa a ver que, cara, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. E eu sempre questionei dentro da escola, o ambiente escolar, tipo, por que que eu tô aprendendo tal matéria? Por que eu tô aprendendo tal disciplina? Por que que as pessoas só ensinam isso, né? Esse tipo de coisa, cara, é uma coisa que vai levando uma coisa, que vai levando outra, que vai levando outra, e é uma bola de neve, e você chega até, cara, entrar em um estado até de depressivo, digamos assim, porque quanto mais você busca conhecimento a respeito disso, cada vez mais você pode, tipo, é, a gente não consegue nem imaginar a grandeza que é a infinidade das coisas, tipo, o próprio filme Matrix, ele fala a respeito disso, né? Tipo, você escolhe os dois lados que você quer ver. Eu acho que, assim, quando a gente tá no ambiente escolar, você pode perceber que a maioria das pessoas, usando analogia, tipo, vivendo numa realidade, né? A Blue Pill, que eles falam, a pílula azul, que é uma realidade nem que eles sabem que existe algo atrás disso, mas eles preferem escolher aquela realidade porque é algo que conforta, né? O próprio conforta a pessoa. E assim, você já questionava isso, Marcos? Bom, dos 15 para os 16 anos, eu comecei a me revoltar, né, principalmente com todo mundo, com as ações que todo mundo fazia, né, porque todo mundo é assim, e eu não quero ser desse jeito. Eu comecei a observar isso e vi que as pessoas, né, a maioria fazia as mesmas coisas, né, seguia os mesmos caminhos, e eu percebi que aquilo ali não era para mim. Então eu comecei a me revoltar com tudo à minha volta, com as pessoas. Eu falei, cara, eu não quero ser igual a essa, eu quero seguir um caminho diferente, né? Então eu comecei a buscar isso, cara. Comecei a ler vários livros, né, sobre assuntos, né, que iam me alavancar para o sucesso, né? Comecei a estudar, comecei a buscar os assuntos, porque diferente da maioria, né, que a maioria não busca isso. A maioria é como a maioria, né? Só se concentram ali e fiz diferente. Comecei a buscar isso, comecei a estudar mais, né? E vi que aquilo ali, falei, não, aquilo ali
não é pra mim, essa vida não é pra mim, a vida que a maioria segue, eu não vou seguir, eu não quero isso pro meu futuro, né? Comecei a buscar, aí certo dia aí ouvi um anúncio de uma palestra sobre investimentos e empreendedorismo que ia acontecer aqui na Câmara da minha cidade, né, Câmara Municipal, e através desse cartaz eu fui lá na palestra, conheci o Jânio lá inclusive, né, que era o palestrante, e de lá a gente começou a trocar várias ideias e eu vi assim que ele é um cara que me representa, sabe? Eu precisava achar uma pessoa que me entendia. E ele foi o cara, mano, porque assim, a maioria daqui da minha cidade, né, como uma cidade muito de interior, as pessoas, como eu falei, pensam igual, não tem ideias diferentes, não pretendem seguir caminhos diferentes, né? Não se revolta. Então, a partir disso, como eu me revoltei, né, eu falei, cara, tem que achar um cara que pensa o mesmo que eu, tem as mesmas ideias. E foi nesse dia aí que eu conheci o Jane, a gente começou a trocar ideias e conversar, né? Nossos pensamentos batiam um com o outro, a gente, assim, cara, se encaixou muito, sabe? Muito mesmo. E eu falei, cara, eu tenho que falar com esse cara, né? Inclusive, no dia eu vim embora e eu passei meu contato pro Jane, inclusive, e deu alguma coisa lá e não conseguiu me chamar. Aí eu chamei outro amigo meu que era vizinho dele e falei, cara, não, eu tenho que. Esse cara tem que conversar comigo, mano. Eu tenho que passar isso pra esse cara. Porque, olha, gostei muito da palestra, tudo que ele falou lá, eu bati diretamente com as minhas ideias. Falei, não, eu tenho que falar mais com esse cara, mano. Eu tenho que conhecer esse cara. E foi aí que o meu outro amigo me passou o número do Jane e a gente começou a conversar, cara. Aí marcou treinos, né? Caminhadas, então a gente foi indo, se conhecendo e experimentando as coisas, né? Conversando sobre nossas ideias, debatendo, muita coisa a gente debateu, conversou, né? E estamos aí até hoje aí, né? Uma amizade aí que começou há pouco tempo, mas parece que já faz anos aí, né? É isso aí, cara. E pra quem não sabe, Jânio sou eu, tá? Porque eu acabei não falando meu nome. Mas Jânio sou eu. Então, Isso é aí. isso. Começando, tipo, vamos falar sobre principalmente o conteúdo que eu tava falando, né? Tipo, a gente tava falando muito sobre a visão das pessoas. Porque assim, cara, quando a gente cresce, a gente não tem consciência da gente mesmo, entendeu? A gente não consegue escolher por nós mesmos, né? E a gente acaba tendo implantado na gente crenças que às vezes são crenças erradas, né? Muitas vezes são crenças, dogmas familiares que acaba nos atrapalhando na caminhada da nossa vida. E geralmente isso vem do núcleo familiar, que é os nossos pais, né? O pai, a mãe, explicando pra gente como é que as coisas funcionam, e nem sempre é real, né? Nem sempre o que eles falam é verdade. Na maioria das vezes é tudo mentira, é tudo uma farsa. Assim como a escola é uma farsa, assim como, tipo, todo esse funcionamento que você tem que seguir esse caminho, que você tem que ter uma faculdade, que você tem que se formar, para depois você ter um emprego, aí depois você arruma uma família, e aí você vai ficar velho e vai morrer. Esse é o caminho que o sistema mostra pra gente. O sistema que é falido, né, de certa forma, porque quem segue esse sistema, né, segue isso que eu falei agora, geralmente se fode na vida, porque ele começa a questionar muito tarde, cara. Começa a questionar depois de 20, 30 anos. E poucas pessoas, assim como a gente agora, começa a questionar com 20 anos, com 19, 16, 15 às vezes. E esse questionamento, quando ele começa muito cedo, ele também traz com a gente pessoas que vão, tipo, não só questionar, mas julgar, falar que a gente está errado, porque quando você tem uma idade um pouco menor, né, vamos dizer assim, 16, por exemplo, anos, né, 16, 20, até 20, 25, você meio que, por conta da sua idade, você acaba mesmo, assim, sendo desfavorecido por conta disso, porque poucas pessoas, gente, poucas pessoas questionam
a realidade, questiona a existência de si mesmo, né? Então, quando eu tinha falado lá na palestra, falei do mapa. O que é o mapa? O mapa não é o território, né? Que, tipo, o que contam pra gente não é verdade. Principalmente no tema que eu abordei, né? Que é dinheiro. A maioria das pessoas desconhecem esse assunto, seguem esse caminho, né, de escola, faculdade, emprego, e são conduzidas ao abate, né, ao fracasso, à desilusão, a pensar, entender que as coisas não são assim exatamente um caminho pré-estabelecido, um jogo que você consegue prever tudo que vai acontecer. Não é isso. A maioria das pessoas vivem nessa ilusão. O próprio Marcos aí, ele estuda ainda, então ele sabe falar disso, ele sabe que no ambiente escolar pouquíssimas pessoas conversam sobre esse tipo de coisa, pouquíssimas pessoas questionam esse tipo de assunto. Dificilmente alguém vai querer falar sobre isso. É possível você chegar numa pessoa qualquer assim da sua sala, ei, a pessoa não vai saber argumentar, entende? Fala pra mim aí, Marcos, como é que funciona, tipo, no ambiente escolar, como é que é, cara? Tipo, professor, você já chegou a conversar a respeito desses assuntos? Tipo, como é que essas pessoas veem esse tipo de assunto, esse assunto que ninguém comenta, né? Tipo, tanto quanto essa parte mais oculta, por que que ninguém fala sobre o dinheiro? Por que que ninguém fala sobre empreendedorismo? Por que que você acha que as pessoas não falam sobre isso, principalmente no ambiente escolar? Cara, então, eu acho que essas informações, assim, né, digamos que o empreendedorismo seria a forma da pessoa quebrar o sistema, né? Porque o sistema é feito para formar funcionários. Como você próprio disse, não é ensinado isso nas escolas. O governo não quer que você se torne, não quer que você quebre o sistema, ele não quer te ver rico. Ele quer te ver ali na média. E é isso que a escola faz. Ela te treina para ser funcionário, entendeu? Igual o Júnior falou aí, muitas das vezes, um exemplo, se a gente for numa escola e perguntar para todos os alunos, cada um vai falar uma profissão que quer. Um vai falar que quer ser médico, o outro vai falar que quer ser advogado, veterinário, mas nenhum vai falar que quer ser um empreendedor. Não vai falar que quer ser um dono de negócio. Por quê? Porque não é ensinado, não é repassado para a gente, não foi repassado para nossos pais e nem nossos pais repassou para a gente, porque isso são informações negligenciadas do governo. Como eu falei, o governo não quer que você se torne isso, não quer te ver rico, ele quer te ver ali junto com a maioria, né? Sem ter liberdade, viver ali no limite, dependendo de salário muitas das vezes, né? E, cara, eu vejo assim, a pessoa que fica nessa vida e não se revolta, eu acho que assim, muitas das vezes ela é fadada ao fracasso, né? Porque, cara, ela fica ali, não procura melhorar, não procura evoluir, não se revolta, fala, não, eu quero ser isso. Não fazem isso, entendeu? Porque aquilo ali, essa visão de empreender, não tá na visão das pessoas, né? Muitas das vezes as pessoas associam pessoas ricas e bem-sucedidas como gananciosos, né? Como ambiciosos, como criam estereótipo como se pessoas bem-sucedidas fossem, sei lá, ladrões, fizessem coisa errada. Não é bem assim que funciona, né? Ou são desumildes, não é. Pessoas bem-sucedidas não são isso, né? Então, assim, eu creio que as pessoas criam esse estereótipo sobre as pessoas bem-sucedidas, né? E voltando ao assunto lá, cara, isso é uma coisa bem escassa, né? Esses assuntos sobre, principalmente de educação financeira, é escasso nas escolas, não é repassado pra gente, né? Porque, como eu disse, são informações negligenciadas do governo. Ele não vai querer que você saiba disso, não vai querer ver você lá em cima, né? Então, assim, eu acho lamentável isso, porque era uma matéria, um exemplo de educação financeira, ser ensinado nas escolas, coisa que não é. E eu acho que se fosse ensinado,
tornariam cidadãos melhores, né? As pessoas teriam condições de vida melhores, né? Porque aqui no Brasil a população é pobre, entendeu? 65% das pessoas, dos brasileiros, não sabem o que fazer com o dinheiro, são endividados. Isso por conta do quê? Da falta de educação financeira, entendeu? Então, assim, esse é um assunto bem complicado, bem delicado, porque, cara, se você abordar uma pessoa hoje, ela não vai saber te responder. É culpa da pessoa? Não é culpa da pessoa, porque não foi repassado isso para ela, né? Então, assim, é lamentável, cara. Um exemplo, a pessoa que tá lá, na maioria não se revolta, entendeu? Ela não pensa em voos mais altos, ela não pensa grande, entendeu? Para ela só aquilo ali tá bom, o salário tá bom, pagando as contas, é só aquilo. Ela não pensa em coisas mais altas, entendeu? Então, assim, cara, é muito complicado esse assunto, assim, né? Muito escasso falar disso dentro das escolas. O ambiente, ele a gente a pensar dessa forma. A gente, por exemplo, principalmente, por exemplo, essa palestra ela foi feita numa cidade do interior. Então, falando assim de pessoas do interior, por exemplo, essas pessoas elas meio que são condicionadas a entender que a vida é como é a bolha da cidade, né? Você cresce numa bolha, você parece que o mundo é isso, né? O ambiente ele força você a achar que as coisas são dessa forma, que como seus pais disseram, como seus tios, etc. Falaram que a vida é difícil, que você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, que, sabe, esse tipo de coisa é muito comum no interior, até porque interior geralmente a grande população, né, as massas do interior, digamos assim, a grande maioria da população, eles têm um poder aquisitivo muito pouco, né, muito baixo. Então, junto com o poder aquisitivo, que, né, dinheiro está muito atrelado à sua cabeça, né, à sua mente, então a mentalidade também é baixa. Então, o que é ensinado pra gente é muito errado. É muito errado. Não tem como pedir referência. Ainda bem que a gente tem internet, porque senão a gente não teria aonde recorrer, porque o ambiente ele mostra pra gente que o mundo é ruim, que o mundo é difícil, que dinheiro é impossível de ganhar, né? Porque você olha para os seus pais e às vezes eles não têm tanto poder aquisitivo, não têm tanto dinheiro, né? Foram CLTs a vida inteira. Então isso faz a gente pensar, poxa, será que é só isso, né? Será que é assim? E a gente fica ansioso, porque o ambiente é pensar dessa forma. Eu acho que é muito mais longe, cara. Eu acho que as pessoas têm que pensar mais alto, têm que buscar mais alto e não pode ter tanto medo, cara. E a gente tem que, tipo, sair da nossa zona de conforto e entender que, cara, o mundo é muito mais do que nos contam, sabe? A gente tem que entender que é porque assim, essas raízes, né, essas raízes que vêm da escola, que vêm da família, elas moldam, né, a forma como a gente pensa em relação a tudo, praticamente. Então, se a gente for muito mente aberta, a gente consegue abrir um pouco mais o nosso leque de opções para poder expandir a nossa visão em relação às coisas e, e não ter medo de perguntar, e não ter medo de buscar mais conhecimento, né? Porque quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente vai ser forçado à mudança, porque conhecimento ele liberta, cara. Você entender que dinheiro não é o papel como a maioria da população acha que é papel, né? Vivem correndo atrás disso sem sequer saber o que é. Ganha um salário, mas ganha por ganhar, porque ensinaram que tem que trabalhar por dinheiro, que não vai morrer de fome, se não vai dormir, sabe? As pessoas são condicionadas a viver em prol desse Deus que parece realmente um Deus, né? Deus dinheiro. As pessoas correm atrás disso. Sim. Então, eu acho que as pessoas elas têm que, cara, se não é ensinado nas escolas, a gente tem que buscar
não só o autoconhecimento, porque, como eu disse, dinheiro não ele está muito mais atrelado à nossa mente. Está muito mais atrelado à nossa mente, porque dinheiro é uma coisa etérea, é uma coisa que não se pega, é uma energia, é energia de troca. Isso não é falado nas escolas, é pouco ensinado, é pouco discutido, é quase que um tabu. Dificilmente alguém vai comentar sobre isso. Dificilmente alguém vai comentar sobre isso. Então, cara, discutir esse tipo de assunto, não só em relação ao dinheiro, né? Porque, como eu disse, dinheiro está atrelado à mente. A gente tem que entender qual que é a mentalidade das pessoas, né? A gente começa a perceber que o mundo, né, a grande maioria, é como se fosse um rebanho. As pessoas veem que o rebanho está indo para um lado, então eles acabam seguindo por aquele lado porque elas não sabem para onde ir, né? E nesse despertar que a gente tem em relação ao rebanho, ao movimento que as pessoas fazem, por exemplo, se a pessoa está indo, se uma grande quantidade de pessoas estão seguindo um caminho, para e questiona, por que eu vou seguir aquilo ali também? Será que eu realmente quero seguir aquilo? Será que as pessoas que estão seguindo aquele caminho querem seguir aquilo também? Esse tipo de coisa é pouco falado, cara. Esse tipo de coisa é uma coisa que teria que ser mais falado a respeito sobre isso, né? E você tá vivendo isso provavelmente, né, Marcos? Por exemplo, ficar vendo as pessoas indo para um caminho que às vezes elas não querem, porque se você falar ser advogado, você quer trabalhar nesse lugar que você está trabalhando, muitas vezes eles não falam, eles falam que não, que é porque eles não querem, tipo, eles não querem estar ali, é por causa de dinheiro. Sim. Muitas das vezes as pessoas optam por uma profissão, né, como você falou, mais por causa de dinheiro e menos por gosto, cara, entendeu? Ou seja, ela é obrigada a fazer aquilo ali, mas ela não tá fazendo por prazer, porque ela tá gostando, não, tá fazendo pelo dinheiro, entendeu? O nosso sentido ideal seria o quê? Fazer com que a gente, as pessoas, trabalhem pelo dinheiro um tempo, se esforça para ganhar o dinheiro, e um tempo você passa a fazer o dinheiro trabalhar para você, entendeu? Essa seria a analogia correta. E como que eu faço para fazer o dinheiro trabalhar para mim? Investindo, poupando uma parte do seu salário, né? Então, assim, o que acontece? A maioria pensa que é só isso, cara. Pô, recebi o meu salário fim de mês, vou lá, faço as compras, pago a conta, o que sobra eu gasto. E costumo chamar de ciclo dos ratos, né? O que acontece? A pessoa trabalha para ganhar o dinheiro, para pagar as contas, e aí ela se repete todo o processo. Trabalha, né, para ganhar o dinheiro, para pagar a conta, e assim vai, cara, o ciclo da vida, o resto da vida fazendo isso. Isso tá errado. Você tá se tornando refém do dinheiro. E tá errado isso aí, cara. Você tem que fazer o dinheiro dar duro para você o quanto você faz para ele. Essa seria a analogia correta. Não você ser escravo do dinheiro o resto da sua vida. Tá errado isso daí. Entendeu? E é isso que a maioria pensa. Acho que é só isso. Não se revolta, não busca melhorar, não busca procurar as coisas para evoluir. Né? Não, assunto de finanças, de investimentos são escassos aí, como a gente está falando. Não é ensinado nas escolas. Nossos pais não foi passado para eles, nem eles repassam para a gente, né? Então, assim, cara, é um assunto bem delicado mesmo, né? Que a maioria das pessoas, muitas das vezes, não liga para isso, né? Não se revolta, não pensam, cara, né? Poxa, eu poderia fazer um exemplo, jovens que trabalham aí, pô, vão pra festa, gastam dinheiro. Pô, eles podiam pensar, cara, por que eu não guardo uma parte do meu dinheiro, vou investindo em qualquer coisa, qualquer tipo de investimento, né? Tem vários aí. Para quando eu chegar lá na velhice, eu ter uma aposentadoria boa.
entendeu? E ter um patrimônio líquido bom, mas não pensam dessa forma, né? Só pensam em gastar, é festa, é isso. Quando chegam lá na frente, vão se arrepender, entendeu? Fala, porra, por que eu não fiz isso quando eu era mais jovem, né? E agora eu estaria bem, mas eu não fiz. O que acontece? É o mapa, como o Jane falou aí, vai pela cabeça dos outros. Se a maioria tá fazendo, ele vai e faz. Aí um exemplo, o cara pega, que ele não faz, o cara não faz parte da maioria, pega, e quando é jovem, sabe administrar o dinheiro, investe, e quando chegou na velhice, esse cara tá bem, recebendo o dividendo dele, de ações, um exemplo, né? Você pode escolher qualquer outro investimento. Aí esse cara que foi com a maioria vai se perguntar, cara, vai olhar para você e falar, caramba, eu poderia ter feito isso, mano, esse cara tá bem aí ganhando, né? Dinheiro do investimento dele e eu tô aqui trabalhando assalariado, né? Até a velhice trabalhando. Não, cara, você pode seguir outro caminho. Esse não é o caminho que foi destinado a você. Você tem que pensar diferente disso daí. Fugir dessa analogia de que a vida é só trabalhar e pagar. Não, a vida não é só isso. E é você, cabe a você definir qual o seu caminho, cara. Se você quer ser refém do dinheiro ou fazer ele trabalhar para você, né? Então, o que acontece é que a maioria não escolhe o dinheiro trabalhar para elas, né? Então, assim, fica bem complicado, cara. Mas o conselho que eu dou para os jovens, assim, da nossa idade, cara, é buscar formas, né? De como ganhar dinheiro na internet, investimentos. Cara, procura enquanto você tá jovem. Faça isso. Para não chegar lá na frente e você não se arrepender que não fez, né? Então, o meu conselho para vocês que estão assistindo aqui esse podcast seria esse, cara. Corram atrás agora. Não deixe para depois. É você quem faz o seu caminho, é você quem faz a sua jornada. E é isso, pessoal. Não escolham seguir pela maioria. Sempre fora da curva. Siga um caminho diferente. Que você vai alcançar o sucesso. Isso aí, sai. Sabe as palavras do senhor Marcos. Cara, não tem só a ver. Cara, é questionar, velho. Você não precisa seguir todo mundo, cara. Você não precisa seguir todo mundo. É um negócio óbvio. Se você senta, para e reflete a respeito disso, você vai perceber, velho. Se você tá trabalhando para alguém, não tem problema nenhum. Até que você coloque uma data, porque se você não colocar data para ir embora dali, você vai ficar lá pro resto da vida, enriquecendo aquela pessoa, porque quem ganha dinheiro de verdade lá dentro é só o dono. Você tá recebendo uma migalha, uma farisca do que ele ganha, velho. Tá ganhando nada. E o que eu tô falando é em termos de dinheiro, esse assunto. Mas sim, você não precisa andar o caminho que as pessoas querem que você não tiver. É seguindo outra curva, velho. É saindo da caixa. Pensando na caixa. É o que ninguém faz. É isso que geralmente dá certo. É onde as pessoas têm medo. É lá que geralmente dá certo. Claro, não é 100% de certeza. Mas na maioria das vezes é ali que tá. É ali que tá, velho. Quem que cresce o sertão do Ceará na vida? Quem que cresce, cara? Com todo respeito, se você mora aí nesse lugar, ninguém cresce nesse lugar, velho. Ninguém cresce. O que que você tem que fazer? Você tem que sair daí. Você tem que sair da sua bolha. Tá na hora de você pensar diferente. Vai chegar um momento que literalmente a água bate na sua bunda e você vai ter que fazer coisas que estão fora do padrão que você geralmente pensa, por exemplo. Se for em termos de dinheiro, você vai começar a ter que pensar, porque dinheiro tá na mente, entendeu? Você cria dinheiro. Você pensou em uma ideia, você faz aquilo virar
dinheiro se você colocar na prática. Dinheiro é isso, cara. Qualquer coisa pode virar dinheiro. Qualquer coisa. Se a gente for olhar as pessoas que têm mais sucesso financeiro, por exemplo, essas pessoas têm padrões comportamentais iguais, têm comportamentos iguais. Não é 100% que o cara é igual a todo mundo, mas todos os ricos, por exemplo, mas eles têm certas atitudes que eles tomaram que decide se ele vai ser bem financeiramente. Às vezes seu objetivo não é ser rico, milionário, multimilionário. Você pode querer isso, mas às vezes para você é o quê? É simplesmente ter uma casa, não se preocupar com comida, não se preocupar com o preço das coisas, e você não precisa ser multimilionário para ter esse tipo de coisa. Não é o desejo de todo mundo ser milionário, multimilionário. Mas você já consegue numa certa camada, num certo nível. Você não precisa tá muito acima. O pouquinho que você faz diferente da maioria, você já vai começar a estar na frente, cara. A maioria da população não lê livro. Se você lê 2 livros por mês, você já é uma minoria, entendeu? São certos comportamentos pequenininhos que vai transformando aquilo que você vai virar grande na frente, entendeu? Você vai se tornar grande lá na frente. Você pode não perceber aqui agora. Ah, cara, eu não gosto de trabalhar. Cara, eu também não gosto de trabalhar, entendeu? Mas você pode transformar o que você gosta de fazer na sua profissão, no seu trabalho, entre aspas, né? Trabalho, porque não vira um trabalho se for um hobby. Qualquer coisa pode virar a tua fonte de renda. E você pode ganhar muito dinheiro com isso. Então a gente não pode ficar condicionado a esse tipo de pensamento, a esse tipo de doutrina, que a gente tem que seguir um caminho que falaram pra gente seguir. Não é assim, velho. Não é assim. A maioria das pessoas estão fodidas, infelizes, frustradas. Por quê? Porque não estão fazendo o que querem. E elas ficam sempre se vitimizando, falando: ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer isso, se eu fizer... Elas são condicionadas pelo medo, e é isso que alegra o sistema. É isso que o sistema quer de você. Quer que você fique ali, na gaiola, enjaulado, fudido. Porque o arrependimento, cara, ele não dói tanto assim no começo da vida. Ele vai piorando quanto mais tempo você vai empurrando com a barriga e vai deixando as coisas passar. Não é dessa forma que a gente tem que fazer. A gente pode agir diferente, cara. E no mundo onde a gente tá agora, na internet, caraca, você pode criar qualquer coisa. Tipo, na internet hoje, se você pesquisar como ganhar dinheiro, você vai aprender, entendeu? Você pode buscar essas alternativas. Você não precisa, cara, seguir o padrão. Você pode seguir por um caminho diferente. Você pode seguir por um caminho diferente. E pra encerrar, cara, encerrar esse podcast aqui, cara, que conselho você daria, Marcos, pra um cara que não sabe, pra um cara que tá perdido, velho, o cara que tá, porra, velho, eu já entendi que não é por ali que dá certo, não é pro lado do sistema que dá certo. O que você indicaria pra essa pessoa? O que você sugeria, tanto em forma de pensar quanto por onde ela pode começar a trilhar uma forma de pensar nova, um caminho, o que estudar, etc. O que você indicaria para essa pessoa assim de primeiro? Bom,
digamos, em primeira mão, que eu seria esse tipo de pessoa, né? Porque antes, né, de um tempo pra cá, eu não pensava dessa forma como eu penso hoje, né? Em questões disso. Então, assim, para a pessoa que era igual eu antigamente, porque eu me revoltei, né? Eu falei assim, não, eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero sucesso, eu quero crescer na vida, eu quero prosperar. Eu não quero ficar como a maioria. Foi isso que me fez me revoltar. Eu não quero ser isso. Não quero viver nas limitações, né? Então, assim, me revoltei. E como eu sofria de falta de conhecimento sobre essas coisas, comecei a pesquisar vídeos no YouTube, né? Como o próprio Jane falou aí. Ah, pô, vai procurar ali como ganhar dinheiro na internet, cara. Vai lá, pesquisa, né? Investimentos, ações, sei lá. Pesquisa, cara. Vai procurar informações, conhecimento. E nesse meio também adquirir livros, né? Bons livros aí. E sobre investimentos, né? Como pensar em questão do dinheiro. Então, assim, adquiri livros, fui estudando, né? Ou seja, busquei conhecimento. Se eu quero atingir alguma coisa, né? Algum nicho, eu tenho que buscar conhecimento. Não existe, cara. Se você não buscar conhecimento, o resto não vai vir até você. Então, assim, eu acho que, em primeira mão, a pessoa que está querendo mudar, ela tem que fazer isso, cara. É buscar conhecimento. Entendeu? Como eu falei, pô, pesquisa no YouTube, como que faz isso? Qual o investimento mais rentável no ano de 2021, né? Pesquisa sobre economia, cara, contabilidade, né? Esses assuntos, cara, vai estudar isso, né? Começa a ler livros, porque ler livros, né? Ler livros é hábito de pessoas bem-sucedidas, né? Eu posso citar uma aqui, Bill Gates. Pô, o cara lê uma porrada de livro lá. Qualquer assunto o cara tá dominando porque ele estuda frequentemente aquilo, né? Ele estuda diversos assuntos. Então, assim, se você for ver as pessoas de sucesso, leem livros, cara. Entendeu? Que é o Você quê? tem É alguma uma coisa. indicação de livro? Ah, sim, eu vou falar. Que é uma coisa, como o Jane falou, que não faz parte da maioria. A maioria não lê livros. Entendeu? Então, cara, você pega e faz isso, vai ler um livro, né? O Jânio acabou de falar aqui que se eu tenho alguma indicação, eu tenho. Você pode começar aí pelo Os Segredos da Mente Milionária, né? Que é um livro muito bom aí, que eu li ele, recomendo muito, né? Ele trabalha a questão aí da mente, né? O subconsciente, como a pessoa pensa a respeito do dinheiro, o que ela deve fazer, as crenças, tudo tá nesse livro. Muito bom, recomendo para vocês aí que querem adquirir conhecimento sobre isso. E o outro também que eu indico, cachorro, é do Thiago Nigro, cara, sobre investimentos também. Lá ele aborda muita coisa. E acho que só esses também, assim, que eu li. Falei, não, esses aqui são livros bons, cara. E recomendo aí para vocês, para aqueles que querem sair aí da zona de conforto e buscar algo novo na vida, comece mudando, comece adquirindo conhecimento. Boa, boa. Boa. A dica para, cara, a minha dica mesmo, assim, minha sugestão para todo mundo é que linka com o que ele fala, que é se inconformar, né, cara? Você não ficar inconformado como sua vida tá agora. Porque uma coisa é certeza, as pessoas que agem, por algum motivo, elas ficaram incomodadas como elas estavam antes. Então, se você hoje está incomodado com alguma coisa, é isso que vai te mover e que essa sensação ruim aumente, porque é isso que vai aumentar o seu progresso, é isso que vai fazer você literalmente explodir e fazer alguma coisa diferente, e essa coisa diferente, ela pode resultar em coisas muito boas para sua vida, assim como a minha aconteceu. Eu estava inconformado com a condição financeira e eu quis empreender. Eu vi que não tinha outra alternativa, porque se eu buscasse o sistema, o que o sistema mostra para mim? O sistema mostra, vai trabalhar no supermercado, né?
eu percebi que aquilo já não faz sentido, cara. Pra mim não faz sentido. Eu sinto que eu mereço muito mais e por esse motivo eu acabei seguindo por outro caminho, me inconformando com como eu estava vivendo naquele momento. E aí eu busquei, empreendi pela internet e, cara, hoje em dia eu ganho o dinheiro que o cara que trabalha no supermercado ganha, por exemplo. Ganho mais, mas é, é, é pensando fora da caixa e se sentindo inconformado que você vai se mover para um caminho que vai te beneficiar. É você se inconformando. Não olhe para o seu ambiente, não queira seguir o que as pessoas estão seguindo só porque elas estão seguindo, porque às vezes dá certo para uma pessoa, mas pode não dar certo para você, porque você não quer às vezes fazer aquilo, né? Às vezes a gente faz uma coisa só porque vê o resultado da outra, né? Então, se sinta inconformado e que esse inconformismo gere bons frutos para você no futuro. Mas é isso, cara. É essa dica que eu deixo para você, essa dica que o Marcos deixa para você também. A questão dos livros, de buscar conhecimento é fundamental. E eu acho que essa do sugestão meio que linka uma com a outra. E, cara, é isso, né? Esse é o podcast sobre dinheiro, de certa forma, né? A gente falou só sobre dinheiro. Cara, eu quero agradecer aí a todos que assistiram até agora. Espero que isso mude alguma coisa na sua forma de pensar. Quero que isso realmente tenha agregado alguma coisa a você, né? Que esse é o objetivo. E é isso, cara. Até a próxima aí. E quem sabe um próximo vídeo sobre finanças de novo, né? Valeu, galera.